Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham descansado bem das férias. Eu não tive férias, mas daqui a pouquinho eu volto. Ainda estou terminando as atividades por aqui, mas eu preparei esse vídeo aqui para vocês, para que a gente possa iniciar esse bimestre, né? Com conteúdo tão importante que é o conteúdo do núcleo celular. E eu gostaria que vocês abrissem aí a apostila no módulo um. Eu vou mudar aqui para o livro para a gente ver junto e eu vou fazer umas anotações aqui também. A respeito do núcleo, né? A gente já viu aí no bimestre passado a membrana plasmática, nós vimos também o citoplasma e a gente agora vai começar a ver o núcleo, né? A coisa vai começar a ficar legal agora quando a gente vai estudar um pouquinho a respeito do lugar onde fica o nosso DNA e algumas funções que o DNA desempenha. Muito importante. Vamos conhecer um pouquinho aqui a respeito da estrutura do núcleo, né? Olha só, aqui no página 2, né? O livro traz um pouquinho a respeito dos diferentes tipos de células que existem, inclusive células que têm mais que um núcleo, talvez uma forma um pouco diferente daquilo que a gente espera, aquela forma redondinha, né, com esse leucócito aí, uh, com o núcleo trilobulado, né, é bem interessante esse formato. E aí aqui eu vou dar um zoom para a gente ver um pouco a respeito da estrutura nuclear, olha só. Aqui a gente tem a carioteca, certo? E na carioteca, que é esse envelope nuclear, existem poros, né? Esses poros aqui eles são muito importantes porque é por meio desses poros que o núcleo se comunica com o citoplasma e com toda a célula. Então, saem daí informações, especialmente na forma de RNA, que vão ir para o citoplasma para que enzimas e proteínas sejam produzidas e que vão regular o funcionamento da célula, tá? Então, esses poros aqui, eles são bem importantes. E só lembrar, tá? A carioteca tem a mesma composição da membrana plasmática, uma bicamada de fosfolipídios, aquela coisa toda. Tem proteínas aqui nesses poros que regulam as coisas que entram e saem, tá? E aqui dentro nós temos duas estruturas. Uma é o nucleolo, a outra é a cromatina. A cromatina, ela é o DNA que não está na sua forma visível, né? Normalmente, quando a gente vê imagens de DNA, a gente sempre vê naquela forma X dos cromossomos, né? Só que quando a célula está desempenhando suas funções normais, a gente não vê o DNA desse jeito. Ele fica visível dessa forma apenas quando a célula vai se dividir. Aí a gente vê ele nessa forma de xizinho, né? A gente chama de uma forma condensada. Mas quando a célula está num período de tranquilidade, em que ela não está nem se preparando para dividir, ela nem está se dividindo, a gente diz que ela está em intérfase entre aí as divisões celulares, né? E o DNA fica na forma de cromatina. Então, o que, que é esse DNA na forma de cromatina? É quando o DNA ele fica todo enroladinho. E olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei aqui se tem no livro de vocês. Deixa eu ver. Ó, aqui olha só que legal. Tem um detalhe do poro que eu tava contando para vocês, né? Então você tem aqui uma bicamada de fosfolipídios e tem essas proteínas que regulam a abertura e o fechamento do poro, tá? Que eu tava comentando. Então aqui a gente tem o núcleo, tem a cromatina, que eu tava falando para vocês, o nucleolo, que eu já vou falar, o nucleoplasma, que é tipo o citoplasma do núcleo, né? E a própria carioteca, que é a membrana. Deixa eu só ver se tem mais alguma imagem aqui. Não exatamente do que eu quero falar. Então eu vou desenhar aqui para vocês, porque é o seguinte. Como eu disse, o DNA ele fica enroladinho, né? Então,
ele fica meio que assim ali na cromatina. Veja que os filamentos eles não são grossos, eles não são visíveis, mas ele fica todo enroladinho. E no que esse DNA se enrola, né? Porque veja, gente, o nosso DNA ele tem um comprimento total de 2 metros. Aí você pensa assim, como é que uma fita de 2 metros vai caber dentro do núcleo de uma célula que é microscópica? Então, como que a célula faz para compartimentalizar tudo isso? Ela vai pegar o filamento de DNA e enrolar. Agora, ela enrola no quê, né? Ela enrola em alguma coisa, certo? E essa estrutura na qual a fita do DNA se enrola é uma proteína chamada de histona. Imagina um barbante, um rolo de barbante. Quando você tira todo o barbante do rolo, como papel higiênico, por exemplo, fica aquela parte daquele suporte de papelão, no qual o papel higiênico, no qual o barbante se enrola. Aqui é a mesma coisa. Então, imagina que a fita do DNA é como se fosse num rolo de barbante. E aquela parte do meio onde o DNA se enrola são proteínas chamadas de histonas. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente teria as histonas, então elas ficam aqui, ó, certo? As histonas, elas são muito importantes no processo que a gente vai comentar mais pra frente, tá? Que é a epigenética, certo? Então, as histonas, elas são proteínas na qual o DNA se enrola, certo? Na fase aí de que a gente está discutindo agora, né? Na fase de cromatina. Então, a gente já falou da cromatina, que é o filamento longo de DNA, né? Junto com esse filamento de DNA que fica enrolado nas histonas, né? Então, a cromatina é toda essa estrutura. Interessante aqui é o seguinte, qual que é o papel aí dessas histonas, além de dar esse suporte para o DNA se enrolar? As histonas, elas vão regular a expressão do DNA. Ou seja, elas é que vão determinar quando a informação do DNA vai se transformar em proteínas, né? A gente conversou bastante sobre isso no bimestre passado, que o DNA ele se expressa na forma de proteínas, a informação tá ali, né, na sequência dos nucleotídeos, assim por diante. A gente vai falar mais sobre isso depois. E aí a gente tem aqui, já falamos da membrana, que o nucleoplasma, né, é uma espécie de gel que fica aqui dentro, onde fica imersa a cromatina, e o nucleolo, né? O nucleolo, ele é uma bolinha que tem RNA ribossômico, o nucleolo. Então, o nucleolo, ele é um berçário de RNA ribossomo. E a gente falou bastante do ribossomo no bimestre passado, especialmente quando a gente falou sobre o reticulino plasmático rugoso, que o ribossomo tem uma função extremamente importante para fazer proteína, tá? Então, é dali que vem esse RNA ribossômico, que é lógico, né? O RNA ribossômico, ele também é produzido com base no DNA, só que aí, quando ele é sintetizado, ele é direcionado para esse lugarzinho aí, da onde essas moléculas vão sair depois para formar os ribossomos. Vamos voltar aqui para o livro, para a gente dar uma olhadinha no que mais o livro fala para nós. E a gente vê aqui, então, como eu estava falando para vocês, que o DNA, ele fica na forma de cromatina quando a célula não está se dividindo, né? Só que o que acontece?
Quando a célula decide se dividir, esse DNA, ele fica visível, ele fica condensado. A gente diz que o DNA fica condensado porque ele se enrola ainda mais. Ele fica muito mais espiralado, muito mais enroladinho. E aí, quando o DNA ele se condensa, eu vou colocar mais uma folha aqui. Quando o DNA ele se condensa, nós temos o cromossomo. Então, o DNA condensado visível é o que nós chamamos de cromossomo. E os cromossomos, eles ficam visíveis apenas quando a célula vai se dividir. Cada espécie tem um número X de cromossomos, tá? Então, bem nesse momento em que a célula vai se dividir, a gente consegue ver a quantidade de cromossomos que a espécie tem. Nós temos 46 cromossomos, certo? 23 pares de cromossomos. Existem animais que têm 170, existem animais que têm mais centenas de cromossomos, que são filamentos do DNA que ficam visíveis. A quantidade dos cromossomos não tem necessariamente que ver com o fato de, por exemplo, o animal ser mais complexo, tá? Existem plantas que têm dezenas, centenas de cromossomos, muito mais do que nós temos, nem por isso elas são muito mais complexas do que a gente, tá? Então isso não tem a ver com essa questão da complexidade, mas eu quero que vocês prestem atenção em alguns termos bem importantes. Então vamos dar uma olhadinha aqui de novo no livro, olha só. Aqui está dizendo que na intérfase acontece uma coisa chamada de condensação dos cromossomos e de duplicação do número de cromossomos. Por que duplicação de número de cromossomos? Bom, se a célula faz com que o DNA fique visível na forma de cromossomos, quando ela vai se dividir, eu preciso pensar o seguinte: bom, eu tenho uma célula com 46 cromossomos. No final desse processo, eu preciso ter duas células que sejam a cópia da célula original, ou seja, também ter 46 cromossomos. Então, como que eu faço isso? Bom, eu vou duplicar esses 46, vão ficar 92, e no final do processo, esses 92 cromossomos vão ser distribuídos nessas duas células, 46 em cada. Nesse processo, então, esses cromossomos eles ficam visíveis. E é importante que seja assim, por quê? Para que a separação desse número de cromossomos ela seja feita corretamente, para que a célula separe 46 cromossomos para cada célula, para que não tenha nenhum erro. Tipo, vai um cromossomo a mais, um cromossomo a menos. Isso é bem importante, tá certo? E esse momento aí da duplicação acontece naquela fase da intérfase que eu falei que a célula fica tranquila. Então, chega um momento na intérfase e que tem alguma sinalização que a célula começa a se preparar para dividir. E aí a primeira coisa que ela faz é o quê? É duplicar o seu DNA, certo? Checar se o DNA tem erros ou não. Se tiver erros, corrigir esses erros, porque a duplicação do DNA não pode ser feita com um DNA defeituoso, senão dá ruim, né? E enfim, é um processo bem importante. E vamos aqui a alguns termos que o livro traz, né? Então, o livro, ele traz o seguinte. A gente tem aqui a cromatina, que vai se dividir em dois tipos. Então, a gente tem aqui a cromatina, que ela vai se dividir em heterocromatina e eucromatina. Eu tô abreviando aqui para ficar mais fácil, tá bom? Agora, qual que é a diferença desses dois? Bom, a heterocromatina é quando o DNA está no seu máximo de condensação, certo?
Então, a heterocromatina, aqui é quando nós temos o máximo de condensação do DNA. Ou seja, o DNA, como o livro diz aqui, ele está mais espiralado. Agora, a eucromatina é quando ela tem, então, tô arrumando aqui, é quando ela tem, então, ele tá pouco condensado. Pouco condensado. Certo? Essas aqui são as diferenças principais. Outra coisa que a gente precisa ver em relação à questão da cromatina é que as porções, existem porções do DNA, genes, sequências desse DNA que podem ou não estar ativas, certo? Então é o seguinte, a gente tem aqui, ó, uma porção aqui do DNA, certo? Uma sequência de nucleotídeos lá da minha molécula de DNA. Então, o que acontece? A gente tem pedacinhos aqui que são pedacinhos que dizemos que eles estão ativos. Por quê? Porque nessa célula, especialmente nessa célula onde ele está, essa sequência do DNA tem proteínas importantes para fazer aquela célula funcionar, certo? Essa parte do DNA que está ativa, ela é chamada de exon, certo? Agora, existe uma outra parte do DNA que pode ser que fique inativo. Por quê? Porque naquela célula em que essa molécula do DNA está, essa proteína não é necessária. Então, o que acontece é que essa porção fica inativa. E ela é chamada de intron. Tá? Então, o nosso DNA, ele é cheio de introns e de exons. Certo? Tanto que a gente até falou sobre isso, né? Que quando o DNA vai ser feito, na verdade, vai ser feito ali o RNA mensageiro, existe aquela parte, a gente estudou isso no bimestre passado, que quando o RNA mensageiro vai ser sintetizado, ele passa por um processo chamado de splicing. E o processo de splicing é o processo em que esses introns são retirados. Por quê? São porções do DNA que não estão ativas. E que essas porções não têm nenhuma função nesse RNA, né? Só lembrando aqui, né, gente? O processo de transcrição é o processo de síntese do RNA mensageiro a partir do DNA. Então, o que acontece ali, né? A partir desse DNA, a célula vai lá e produz uma molécula de RNA mensageiro. A gente até comentou isso aí. Essa questão do splicing, eu acho que eu não comentei com vocês. Estou confundindo. Eu acho que eu falei com o pessoal do terceiro. Mas, enfim, não tem problema que nós vamos falar sobre isso. Mas o que eu quero é que vocês se liguem e não se esqueçam disso aqui, tá? Isso aqui é extremamente importante. Sabe por quê? Pensa comigo, olha só. A gente tem células do nosso corpo e nós temos o mesmo DNA em todas as células. Só que você tem a célula do músculo que tem a função de fazer você se movimentar. Você tem a célula da tua pele que tem a função de revestir o seu corpo e proteger as coisas que estão aqui. Não deixar água entrar, não deixar micro-organismos entrarem também, a nossa pele é impermeabilizada. A gente tem, por exemplo, as células do nosso fígado. Imagina se 100% do nosso DNA estivesse ativo em todas as células do nosso corpo. Ia ser tudo igual.
todo mundo ia produzir as mesmas proteínas, eu não ia ter diferenciação. Então, olha só que incrível que acontece. Apesar de a célula do meu músculo e a célula do meu fígado terem o mesmo DNA, existem partes na célula do músculo que estão ativas, que estão desativadas na célula do fígado. Existem partes do DNA da célula do fígado, lá do hepatócito, que estão ativadas e que no músculo não estão ativadas. Por que isso acontece? Por causa desse mecanismo dos introns e dos exons, né? E quem é que regula isso? Quem que ajuda a regular isso? Tem as histonas e tem outras coisas que a gente vai falar, tá? Então, dica importante, se tem alguma coisa que você não está conseguindo entender agora, enquanto eu estou falando por aqui, obviamente a gente não tem como parar e tirar a sua dúvida, anota no caderno. E aí na semana que vem, quando eu tiver, você me fala, porque eu vou retomar isso aqui, tá? Bem rapidinho, mas eu vou retomar, certo? Vamos voltar lá pro livro? Então a gente tem aqui, falamos da eucromatina, da heterocromatina, falamos dos introns e dos exons, e aqui, então, você tá vendo que tem um desenho, né, do DNA. Agora, olha só que legal o que a gente estava falando sobre a espiralização, né? Veja que aqui, nessa imagem, você tem aqui um desenho de como é essa espiralização, ou seja, o DNA ele fica todo enroladinho. Olha só o que acontece aqui, ó. Você tem a cromatina simples, e depois, quando você tem a duplicação, aí sim você tem esse DNA que está na forma de xizinho. Então, sempre que você vir esse DNA na forma de xizinho, saiba que a cromatina, que o DNA está duplicado, ou seja, a célula está se preparando para dividir, certo? Aí aqui eu queria mostrar para vocês uma coisa bem importante, certo? Então, olha aqui de novo nesse esqueminha que eu vou fazer. A gente tem aqui os cromossomos. Lembra que os cromossomos são os filamentos de DNA que estão condensados, tá? E como a gente viu ali, ele pode se apresentar nessa forma de X. Isso acontece quando ele está duplicado, certo? A gente vê ele quando ele está assim. Só que é o seguinte, o que você está vendo aqui é esse filamento mais esse, sendo que esse filamento é uma cópia desse filamento. Quando eles ficam juntinhos, eles ficam assim na forma de X. Agora, esse filamento sozinho, ele tem um nome, certo? Ele se chama cromátide, certo? Ele se chama cromátide. Socorro, Deus. Esqueci minha caneta e eu tô dando uma improvisada, mas vamos lá. Então, a gente tem aqui a cromátide. Só que eu não tenho só uma cromátide, certo? Eu tenho duas cromátides. Como uma cromátide é a cópia da outra, eu tenho aqui essa cromátide e essa, que são chamadas de cromátides irmãs. Porque uma é a cópia da outra e elas se apresentam sempre juntinhas desse jeitinho. Agora, o que vai unir, né, uma cromátide na outra? É uma estrutura que fica aqui no meinho, que é chamada de centrômero, tá? Centrômero. Então, veja, olha, assim, gente, é muito importante que vocês entendam esse desenho que eu tô fazendo. No livro tem, tá? E depois eu vou colocar o link desse vídeo no iClass para você ver em casa, certo? Por que isso é importante? Porque esses nomes aparecem nos exercícios. E eu sei que muitas vezes vocês acabam errando esses exercícios porque não conhecem o vocabulário. Então, prestem atenção.
essa coisa de cromatina, de intron, exon, cromátide, centrômero, isso é muito importante, tá? Então, é muito importante que você entenda essas coisas. Se você, mesmo depois de voltar esse vídeo, você não entender, anota no teu caderno e me pergunta na próxima aula, tá? Então, a gente tem o centrômero, que é essa estrutura que une as cromátides irmãs. Mas tem uma questão. Nem sempre o centrômero fica nessa posição que eu desenhei aqui. Pode ser que o centrômero ele ocupe diferentes posições, como essa que está na imagem aqui, certo? Então, o que acontece? De acordo com a posição do centrômero, a gente vai classificar esse cromossomo de um jeito, certo? Então, veja aqui, ó. Se o centrômero está no meio, dividindo esses cromossomos aí, ó, em duas partes iguais, certo? Nós temos um metacêntrico, meta é meio, certo? Se ele tá um pouco mais em cima, em que você tem um braço menor e um braço maior, olha os termos que eu estou usando. Um braço menor e um braço maior, ele é submetacêntrico. Se ele tá mais para cima ainda e o braço menor, ele é muito pequenininho, porque esse centrômero tá quase no topo, ele é chamado de acrocêntrico. E se o centrômero tá lá em cima e você não consegue identificar o braço menor, ele é chamado de telocêntrico, tá bom? E aí o que acontece? Os pesquisadores, ao estudar esses cromossomos, eles decidiram encontrar padrões. E eles viram que não só esses cromossomos tinham uma morfologia diferente, ou seja, tinham uma forma diferente, mas também cada espécie tinha um número de cromossomo que era constante. E essa é uma das características da espécie. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram fotos desses cromossomos, obviamente, com microscópio. E eles organizaram esses cromossomos de acordo com a forma, né? Submetacêntrico, metacêntrico, acrocêntrico, telocêntrico, etc. E aí, ao organizar esses cromossomos por essas formas, eles encontraram padrões. E eles chamaram esse conjunto de cromossomos organizados com as suas forminhas, a sua forma, né? Sua morfologia, chamaram isso de cariótipo, certo? Então, dá uma olhadinha aqui nesses cariótipos da próxima página. Olha só. Aqui a gente tem um cariótipo, que é o conjunto de cromossomos. E você tá vendo ele aí, esse cariótipo que tá na página 7, que tá escrito aqui em cima, que é o cariótipo masculino normal. Como que eu sei que um cariótipo é normal, certo? Eu sei que um cariótipo ele é normal quando eu consigo ver que existem 23 pares de cromossomos, né? Nós temos 46 cromossomos, ok? São 23 pares de cromossomos e eu tenho aqui 2 cromossomozinhos para cada par. Eu não tenho nenhum nem 3. Então, são 2 de cada e eu tenho, se é homem, o cromossomo X e o Y. Se é mulher, eu tenho 2 cromossomos X. E você vê aqui que o cromossomo X é bem maior que o Y, né? Isso é bem interessante. Aí, a gente tem o normal, certo? Aqui nós temos um cariótipo alterado. Existem algumas doenças que são anomalias cromossômicas conhecidas como aneuploidias. E essas aneuploidias, elas são marcadas e definidas porque existe uma alteração na quantidade de cromossomos. Aqui tem um exemplo da síndrome de Down. Então, ao invés de você ter 2 cromossomozinhos ali onde está o 21, como a gente viu aqui no normal, nós temos 3. Por isso que a síndrome de Down, ela também é conhecida como trissomia do 21, tá bom?
Por isso que a síndrome de Down, ela é conhecida como trissomia do 21. Agora, olha só. Deixa eu puxar outra página. Tem algumas coisas bem importantes. Eu tô falando aqui para vocês o tempo inteiro que nós temos pares de cromossomos, né? Nós temos pares. Por que a gente tem par de cromossomo? Porque a gente recebe um conjunto do pai e um conjunto da mãe. Então, vamos voltar aqui pro esquema. Então, olha só. Se a gente tem 46 cromossomos, nós recebemos 20... Oh, meu pai. A gente recebe 23 cromossomos do pai, mais 23 da mãe. Isso acontece na hora da fecundação, certo? Na hora da fecundação, existe um processo chamado de cariogamia. Esses núcleos se fundem. E aí você vai ter esses dois conjuntos agora fazendo parte de uma célula. Só que a gente pode dar nome a essas. Vocês sabem que biólogo adora dar nome, né? Quais são os nomes dessas células? Bom, as células que têm pares ou que são formadas pela soma dos gametas são chamadas de células diploides. Também identificadas por essa formazinha aqui, 2N. Agora, as células que têm metade do número de cromossomos da célula 2N são células N, que são o que? Os gametas, que é o que? Espermatozoide e o óvulo, certo? Então, a tua mãe tem um óvulo que tem 23 cromossomos, teu pai é espermatozoide com 23, na fecundação formou essa criaturinha linda que é você, tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. Façam aí os exercícios, certo? No restante da aula. E na próxima aula a gente vai ter uma atividade e eu vou dar algumas instruções para vocês na aula que vem, tá certo? A gente se vê. Até a próxima.